apresentar os autores aqui, e autor e as autoras da mesa, e a gente vai ter um debate sobre esse tema. Aqui à minha direita é a historiadora e antropóloga Célia Sakurai. Ela é mestre em ciência política pela USP, doutora em ciências sociais pela Unicamp, especialista em história da imigração japonesa no Brasil, né, colaboradora do Museu Histórico da Imigração Japonesa no Brasil e autora de diversos livros e artigos sobre esse tema. A minha direita, ao lado da Célia, é Duda Porto de Souza, é jornalista e tradutora. Na última década, dedicou-se a projetos focados no encontro entre direitos humanos, artes visuais e literatura. É responsável pela criação da primeira biblioteca multilingüe infantil pública do Brasil, localizada em São Paulo. Publicou em 2017 o livro Extraordinárias, Mulheres que Revolucionaram o Brasil, junto com a Ariane Caralho. E as duas repetem a parceria e vão lançar agora, no próximo mês, o livro Valentes, Histórias de Refugiados no Brasil. E Luiz Rufato, é um escritor brasileiro, autor de romances como Eles Eram Muitos Cavalos, Estive em Lisboa, Lembrei de Você, Flores Artificiais, Inferno Provisório, e o recente O Verão Tardio, além de livros de contos, poemas e crônicas. Seus livros ganharam os prêmios Machado de Assis, Apreciar, Jabuti, Casa das Américas, e estão publicados aí pelo mundo mais de dezenas de países, em vários idiomas. Então, o tema da migração ele perpassa esses fatores de maneiras muito distintas, como acho que um pouquinho da biografia de cada um deles deu para perceber: literatura, a pesquisa acadêmica, o jornalismo, e a gente vai tentar aqui fazer essas ligações para pensar o tema de uma forma ampla. Quando o tema da migração aparece muito na mídia, se convencionou chamada grande crise de refugiados, desde 2015. É o que a gente mais, quando a gente pensa em migrações hoje, a gente pensa muito nisso, uma crise no mundo inteiro, uma crise humanitária, de consequências para o Brasil também. O Brasil voltou, está falando mais sobre esse tema hoje com imigrantes venezuelanos, mas o Brasil tem refugiados de outras nacionalidades. Mas a gente está colocando em xeque de novo o conceito de fronteira, de identidade nacional, questionando o acolhimento do Brasil, o Brasil dito como esse país tão acolhedor, hospitaleiro, e a gente hoje repensa mais uma vez esses temas por conta, sobretudo, da migração dos venezuelanos para cá. Então eu queria começar com esse tema mais contemporâneo, perguntando para a Duda, Duda, você e a Ariane fizeram uma pesquisa de 2 anos, para reunir 20 perfis de migrantes, migrantes e refugiados, de diferentes nacionalidades, tentando mesclar um pouco essas histórias de vida das pessoas com os contextos de conflito em que elas vivem. Então, explicando os conflitos, que às vezes a gente pensa só hoje em dia Síria, Venezuela, no caso do Brasil, mas são conflitos de guerras que duram décadas às vezes, e para fazer um livro, que é um livro para jovens, e de uma linguagem acessível, mas trazendo essas histórias de vida, que eu acho que às vezes é uma dimensão um pouco esquecida, quando a gente fala muito em números, dados de crise, milhões, milhares de refugiados. Então eu queria que você contasse um pouco desse processo de pesquisa e por que focar em pessoas, e por que essas histórias, essas pessoas trouxe mais para esse tema. Obrigada, boa tarde. Um prazer enorme estar aqui com grandes escritores. Eu trouxe, não sei se tinha um número que algumas ilustrações, eu digo como o livro não está pronto ainda, eu preparei um material para essa conversa, dado que eu estou projetado que a cada minuto, em 2018, 25 pessoas foram obrigadas a fugir. Os números são alarmantes, somados a esse número, a gente tem 68,5 milhões de pessoas no mundo hoje que foram obrigadas a fazer algum deslocamento forçado. A gente tem cerca de... Está dando para ver? 25,4 milhões de refugiados reconhecidos, e mais da metade desses números são sempre crianças. O refúgio está muito atrelado ao país de origem, e isso também é muito injusto com quem está chegando em outro país e precisa reconstruir a vida. São narrativas que
para mim, tão preocupante quanto esses números é a invisibilidade dessas pessoas, porque quando elas se tornam visíveis, elas estão sempre dentro de um índice, de uma estatística de violência. E se a gente não contar essa história de uma outra forma para a nova geração, a gente não vai conseguir contribuir positivamente com algo que não tem nenhuma previsão, porque é um assunto muito antigo e que agora, com esses fluxos migratórios mais recentes, não tem nenhuma previsão de mudar. E por isso que o nosso grande foi um processo de 2 anos. A gente fez a gente mapeou o Brasil com a ajuda de organizações humanitárias, agências da ONU, agências de diferentes regiões do país. E a ideia era entender como eram esses cotidianos. Algumas dessas pessoas levaram cerca de 1 ano e meio para começar a contar essas histórias para a gente. Com isso, acompanhando esse dia a dia, a gente queria entender onde essas pessoas encontravam um lugar, como era resolvida a questão de moradia. A gente sabe que a gente tem leis supostamente muito modernas, mas a lei não é uma política de refúgio. As pessoas não encontram um lugar, uma vaga numa creche, numa escola. E isso, naturalmente, levou a gente para a vida nas ocupações. 60% dos refugiados do Brasil hoje estão localizados em São Paulo. E ali tinham questões que eram, e que para mim é que eu acho como o livro contribui, que são questões do nosso dia a dia, do dia a dia de nós brasileiros mesmo, são questões muito próximas das nossas. Nisso a gente foi entendendo quem eram as pessoas que acolhiam e integravam, que a integração é a palavra-chave, se o refúgio é caracterizado pela perseguição, a integração é o que a pessoa precisa. E são histórias que estão intimamente ligadas com os movimentos sociais no Brasil. Foi assim que, por exemplo, a Preta Ferreira, que é liderança do MSTC, foi uma figura-chave na construção desse livro. Eu vou até ler essa parte que eu não consigo falar, mas a Preta, que liderança do MSTC, ela garante dignidade para muitos desses refugiados no lugar como a ocupação 9 de julho. Lá você encontra, entre outras pessoas em situação de refúgio da Angola, Haiti, Gana, República Dominicana, República Democrática do Congo, Peru, Argentina e Paraguai. Mas hoje a Preta não está lá. Ela foi detida em 24 de junho e segue privada de liberdade sem ter sido julgada. E quando uma pessoa como a Preta é presa, todas as vidas e os direitos que ela defende, que trabalha para garantir, sofrem violações e ficam sob risco de serem apagados. É por isso que eu sempre falo que são histórias muito próximas da nossa. Tem um filme que chama Era o Hotel Cambridge, da Helena Café, que conta muito sobre a vida nas ocupações. E tem uma cena que é uma reunião de reintegração, a população sofre pedido de posse, e daí a Preta, a Carmen, elas estão ali, e daí um grupo levanta e fala, a gente, que é mais ouça em relação a esse livro, nós não conseguimos resolver nem nossos próprios problemas, agora a gente tem que lidar com as questões dos sírios, dos angolanos, dos congoleses, como que a gente vai fazer isso? E daí o Dr. Issan, que é um palestino que a gente teve também o prazer de entrevistar para esse livro, ele levanta e fala, olha, eu posso ser refugiado palestino no Brasil, mas vocês têm que entender de uma vez por todas que vocês são refugiados brasileiros dentro do próprio país. E com isso a Carmen, que é a mãe da Preta, fala, refugiado, estrangeiro, eu tenho até que falar dela, refugiado, estrangeiro, somos todos refugiados de nossos direitos. Então, que depois desse processo me dá um pouco de luz é saber que se a gente olhar e tentar contribuir positivamente com o trabalho de mulheres como a Carmen e a Preta, a gente consegue mudar um pouco essa história para a nova geração, assim, só para deixar um tom mais positivo também. Eu queria entender também como é que foi a escolha desses perfis. Eu fiz muitas entrevistas para escolher 20 pessoas. Sim. Que fossem representativas, que histórias que te... Conta um pouco pra gente. Claro, são mulheres. História que você traz no livro. Claro, são mulheres, homens, crianças, adolescentes, adultos. Claro que a relação com as crianças é muito mais complicada, né? Existem leis que protegem, você não pode chegar e fazer perguntas sobre como foi, como é uma experiência com guerra.
a gente fez todo esse mapeamento, a ideia era contar histórias dos 20 países que pediram mais refúgio no Brasil. Hoje no mundo a gente tem 205 países que estão pedindo refúgio em outros países. É muito interessante, né? Nesse relatório mais recente do Acnur, você vê que o perfil, os países escandinavos também produziram refugiados, assim, é uma coisa que não está atrelada de nenhuma forma à questão geográfica, né? Acho que esse é muito disso que a gente tem que desconstruir. E acho que essa pluralidade de migrações foi muito importante para a gente. Ela é uma coisa muito importante nesse livro, e ao mesmo tempo essas interseccionalidades. Então, a gente tem ali mulheres lésbicas, mulheres trans, que fossem histórias, fossem narrativas reais, assim, que contassem um pouco de são mães, são pais, são tios, são avós. Falando tanto da saída quanto da... Tanto da saída, assim, a gente narra a trajetória toda. Eu pergunto um pouco dessas duas histórias de vida, porque eu acho que sempre elas ficam meio submersas nesses rótulos de refugiados e imigrantes econômicos, e a gente não sabe bem que pessoas são essas, né? Eu acho que, já passando a bola para o fato, a literatura tem essa possibilidade de se aproximar de sujeitos, né, pelos personagens. Eu já vi você falar que tenta resgatar uma memória coletiva quando escreve, a memória do proletariado, né, do brasileiro, mas nos seus romances são muitos personagens de carne e osso, reais, ali, que a gente vê se eles saindo do interior de Minas, indo para São Paulo, indo para Lisboa, voltando para Minas, né? Tem muito essa ideia de deslocamento associada a uma busca de pertencimento, a uma sensação de exílio. Eu queria que você falasse um pouco se esses temas te motivam a criar esses personagens e como que eles perpassam sua literatura. Bom, antes de mais nada, boa tarde a todos e todas. Eu fico sempre muito emocionado quando eu encontro pessoas que numa terça-feira à tarde vêm querendo discutir umas conversas bem esquisitas, né? Num país que se optou claramente pela mediocridade, né? Então acho que é um momento assim que a gente se sente afetado e afetando as pessoas, né? Então eu realmente congratulo a cada um de nós que está aqui por este momento realmente de luta, né, contra a mediocridade e contra a platitude, né? Bom, antes de mais nada, eu acho que o Brasil, eu fico muito espantado. Por exemplo, essa semana houve um atentado contra um restaurante palestino em São Paulo, em nome de uma xenofobia, né? Eu fico muito espantado de o Brasil ser, assim, alguém arvorasse a xenofobia, porque todas as pessoas que estão no Brasil, tirando os índios, não pertenceriam ao país, né? A nossa história é trágica. Ela começa com dizimação de índios, verdadeiro genocídio, né? Passa pela escravidão, e aí é um dado interessante, né? Porque a gente fala de refugiados, claro, muitos desses refugiados que existem hoje no mundo, se eu estiver equivocado, você me corrija, por favor, muitos deles estão mais ou menos na mesma situação de escravos, nesse sentido, né? Sem nenhum direito, vivendo em condições péssimas e sem qualquer perspectiva, né? E foi assim que nós povoamos o Brasil, né? Dizimando índios, escravizando africanos negros que vieram forçados do Brasil. Depois, a trágica história da imigração do Brasil, trazendo gente muito pobre, e eu morrer de fome na Europa e no Japão para ser mão de obra barata no Brasil, né? E hoje, de novo, nós estamos vivenciando aquela coisa que talvez seja a história mais trágica do Brasil, que é um país que sempre foi um país de receber imigração. De novo, viramos um país que está exportando mão de obra, né? Eu, inclusive, em 2009, quando eu publiquei esse livro chamado Estilo Lisboa e Lembrei de Você, muitas pessoas, ele é tão bom que até caiu. Muitas pessoas falaram, puxa, você está completamente anacrônico, né? Porque em 2009 o Brasil as pessoas estavam voltando para o Brasil, né? Sim, tinha um monte de gente no Brasil,
E em 2009 eu publico esse livro, que é onde um brasileiro indo morar em Portugal, indo trabalhar em Portugal, e todo mundo fala, poxa, mas você é um escritor anacrônico. Aí eu, de repente, falei, poxa, será que eu sou, né? Porque em 2007 eu tinha publicado um livro chamado Que Ninguém Já Nem Se Lembra, que era sobre a ditadura no Brasil. Outra vez, escritor absolutamente anacrônico. Em 2007 não se falava mais de ditadura. Né? E eu acho que a literatura, ela tem esse poder de transformar histórias que a gente, estatística, né, em histórias individuais. Né? Eu acho que o trabalho que a Duda faz, eu não conheço, mas pelo que você disse, de alguma maneira é dar cara e rosto a essas pessoas, porque quando a gente lê, né, nos jornais, nós estamos recebendo imigrantes haitianos, palestinos, sírios, etc. e tal, isso não quer dizer absolutamente nada. Você fala, ok, você tem até as pessoas um pouco mais sensíveis, pode ter um pouco de empatia em relação a isso, mas quando você transforma esses números em pessoas, que é o que a literatura tenta pelo menos fazer, aí a coisa muda de figura, porque aí você começa a reconhecer na história do outro a sua própria história, porque todo mundo no Brasil tem uma história, ou tem uma história de que porque a sua ascendência é africana, portanto tem uma história trágica por causa disso, ou com ascendência europeia pobre, porque também tem uma história trágica por trás disso, e portanto é muito mais fácil você reconhecer no outro, né, você se colocar no lugar do outro quando você tem esse outro como alguém que você é palpável. Né? E eu venho tentando fazer um pouco isso, claro que a literatura não, pelo menos do meu ponto de vista, ela não deve estar a serviço do momento, mas ela deve estar a serviço da história, né? A história, ela não está, digamos assim, ancorada num momento específico, né? Mas, de qualquer maneira, quando eu me decidi me tornar escritor, eu me decidi exatamente para tentar dar cara, dar rosto, dar nome a essas pessoas que não têm rosto no Brasil, sequer na literatura. Porque isso é muito curioso, né? A gente, quando pensa em literatura, a gente pensa em representação da sociedade. Mas os invisíveis não têm sequer representação na sociedade, portanto também não tem representação na literatura, é óbvio. Então, o que eu venho tentando fazer exatamente é tentar construir uma história de pessoas que necessariamente não têm visibilidade. O Eles Eram Muitos Cavalos, inclusive, que é o meu primeiro livro, ele tem esse título estranho, Eles Eram Muitos Cavalos, exatamente porque, a partir de um verso da Cecília Meirelles, que ela vai descrevendo a luta da Inconfidência Mineira, e ela, num determinado momento, ela diz uma passagem muito linda, em que ela diz que os portugueses e os brasileiros estavam lutando uns contra os outros, e que os nomes desses portugueses e desses mineiros iriam ficar na história, eles iriam ser registrados, mas não iriam ficar registrados os nomes dos cavalos que estavam lutando naquele momento a serviço de um ou de outro. E o Eles Eram Muitos Cavalos tem esse título exatamente por causa disso. Quer dizer, a gente vai lembrar de todas as pessoas que são nome de rua, ou são nome de escola, ou que são nome de qualquer coisa, mas vocês nunca se depararam com uma rua chamada Rua Pedreiro fulano de tal, né? Ou Escola Municipal Lavadeira fulano de tal, ou sei lá, mecânico não sei o quê. Então, de alguma maneira, dar visibilidade a esses personagens é um pouco oferecer uma reflexão a respeito de que país nós somos, quer dizer, um país formado exatamente de um caldeamento de etnias, e ao mesmo tempo, quando você reflete sobre o passado, aí você pode viver melhor o seu presente e até projetar o futuro. E só terminando, eu acho que o grande problema que nós temos hoje é que nós estamos tentando eliminar o nosso passado, né? E veja, quando você elimina o passado, você não tem presente. E não tem presente, muito menos futuro terá. Então, pegando esse gancho do passado e pensando, você falou da discriminação, né? Você citou o caso agora essa semana, né, desse ataque ao carro dos palestinos, né, em São Paulo. A gente teve recentemente também série de situações de xenofobia lá na fronteira em Roraima, mas a gente vai indo para o passado e vai vendo isso acontecer. E tem um monte de ataques contra terreiros de Umbanda, de Candomblé, aqui no Rio de Janeiro e na Bahia. Ou seja, nós estamos caminhando para uma sociedade completamente esquizofrênica, né? Porque isso é patrimônio nosso, é patrimônio de todo mundo, e nós estamos no autodestruindo. O que eu queria falar é que isso não é novo, né? No Brasil tem essa
acolhimento, mas a gente vê esses casos de rejeição, de xenofobia aos imigrantes já histórias que geralmente são exaltadas como histórias de grande recepção, como a história mesmo dos japoneses no Brasil, que foi uma migração oficial, né, subsidiada pelo governo brasileiro com parceria com o Japão, mas que teve também o seu lado discriminatório, né, no próprio Brasil, com inclusive leis, né, limitando, né, fazendo uma cota, né, como se conta no livro japonês. E então a gente vê que a história é uma história sempre celebrada dos japoneses, dos europeus que vieram para as lavouras de café, para trabalhar. E a gente vê também que essa história também teve seus momentos de discriminação, né? E não só no Brasil, né? Como no livro você mostra, nos Estados Unidos, no Peru. Se você falasse um pouco disso, né? Desse lado da discriminação. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite para participar e como falou o Fábio, agradeço muito a presença de vocês para a gente pensar um pouquinho, né? Quer dizer, passado e presente estão realmente juntos, porque eu acho que essa questão do japonês hoje é muito fácil, né? Hoje, o Japão, inclusive, é o país homenageado este ano, e é muito fácil você falar, os japoneses são super bem-sucedidos, não, porque são organizados, trabalhadores, honestos. Então tem um monte de estereótipos aí que foram criados, né? Que na verdade isso é estereótipo social, mas que é muito cômodo, né? Para se pensar, inclusive para se pensar essa questão do abafamento da discriminação. Porque costuma-se falar, e o próprio Sérgio Buarque de Holanda falava, não, o homem cordial brasileiro, o brasileiro é um povo extremamente cordial, de braços abertos para receber o outro, etc, etc. Agora, no caso específico, eu vou falar porque eu conheço melhor o caso do japonês, quer dizer, está na cara, não é? Que não é brasileiro nato, e isso daí, desde o começo do século XX, era uma coisa que estava na cara, que alguma coisa estava diferente e que essa diferença incomodava. Não é? Quer dizer, incomodava tanto pelo aspecto físico, então em muitos momentos os japoneses foram confundidos com índios, então era cômodo falar, não, só que esse cara aqui é índio e não é japonês. A língua diferente, os costumes, quer dizer, não precisa repetir isso daí tudo, mas na verdade o que aconteceu? Havia, além de tudo, uma questão política, que é a questão do perigo amarelo. Então, durante a década de 1910, 1920, isso daí nasceu nos Estados Unidos de um possível perigo amarelo, no sentido de que, bom, os japoneses poderiam querer dominar o mundo, então essa ideia do perigo, né? Então, tem sempre alguma coisa por trás que não é o acolhimento total, não é a abertura de braços total. Por quê? Porque tem toda uma série de impedimentos para a gente pensar o que significa essa discriminação. Quer dizer, a discriminação ela não é individual, ela não é visível, mas ela está inerente a essas relações sociais. Então, falar, bom, você pode ser um agente desse perigo amarelo. Isso daí durante os anos 1930, então a gente também tem que contextualizar a época do governo Vargas, Estado Novo, iminência de uma guerra. Então o Japão entra na guerra do lado do eixo, junto com a Alemanha, com a Itália. Então, quer dizer, tem todo um contexto aí que está sempre presente atrás dessa coisa, do cara que é diferente, que vem com uma cultura diferente, com uma língua que ninguém consegue nem ler e nem entender uma palavra. Então, quer dizer, essa coisa do diferente, né, é alguma coisa que a gente tem que pensar, porque é o mesmo caso, né, da atualidade. Então, o que significa isso para a gente levar adiante? Quer dizer, a gente tem uma experiência, tem toda uma história desse japonês que tem 110 anos aqui no Brasil, e eu acho que essa história pode ser um pouquinho mais bem pensada nesse sentido, né, de que como que essas questões são atuais também. É muito impressionante lendo uma coisa que nos Estados Unidos, que eles foram perseguidos, detidos, né,
mesmo antes da E o guerra, pior não é isso. detidos sem ter, só por serem japoneses. Isso, nos Estados Unidos tinha uns cartazes, fala Japs, né? Quer dizer, inclusive assim, um branco apontando assim, falando Japs, né? Então, quer dizer, é uma coisa muito complicada. E a coisa mais incrível, né? Quer dizer, houve vários campos de concentração nos Estados Unidos, quer dizer, é o único caso de campo de concentração na história dos Estados Unidos foi durante a guerra com os japoneses. Agora, o mais incrível dessa história toda é que os japoneses que moravam no Peru, quer dizer, imigrantes japoneses no Peru, foram levados para esses campos de concentração nos Estados Unidos, quer dizer, é uma coisa completamente maluca, não é? Maluca, quer dizer, como é que você pode tirar alguém que é, inclusive, alguns tinham filhos, cidadãos peruanos, que foram levados, simplesmente arrancados lá do Peru e levados para os Estados Unidos durante a guerra, quer dizer, e aí, né, quer dizer, só se fala no Holocausto dos judeus, etc, quer dizer, não, né, quer dizer, inclusive aqui no Brasil, tem uma polêmica, não, será que lá no Pará também não teve alguma coisa semelhante? A gente não pode falar exatamente, é um campo de concentração, mas, né, quer dizer, os japoneses que viviam lá em Belém, que fica na beira do mar, então isso daí era um perigo. Por quê? Porque poderiam ser agentes desse perigo amarelo. Entende? Quer dizer, tem todo um contexto aí que não é nenhuma coisa, nenhuma história cor-de-rosa. Aí depois a gente pode falar de histórias mais cor-de-rosa, mas por enquanto nós estamos ainda no cinza, né? Essa coisa do campo, a gente sempre lembra agora dos campos de detenção dos Estados Unidos agora, como próprios imigrantes que ficam lá na Europa também, que ficam há meses, até mais de anos, né? Duda, você teve alguma história dessas mais de violência nesse nível? Você coleta no livro? Conta alguma história mais concreta pra gente. A grande maioria das histórias, ela passa por episódios de violência muito grandes. Assim, eu fiz alguns resumos para... O livro ele começa contando a história da Dragica, que é sérvia, e ela se viu numa lista de extermínio na ex-Yugoslávia. Ela pegou um avião e conseguiu chegar em São Paulo, até mais recentemente alguns venezuelanos, que são histórias que a gente contou mais de uma. Eu vou aproveitar então e ler a história, um breve resumo que eu fiz da história da Jennifer. Apenas com a roupa do corpo, Jennifer iniciou sua trajetória ao Brasil a pé em janeiro de 2018. Ela havia perdido seu bebê, Angel Rafael Choazarati, devido à falta de um equipamento hospitalar básico. Somado ao descaso com o ser humano e à fome, não teve opção a não ser fugir da crise socioeconômica que assola a Venezuela. Se ficasse, eu morreria, ela sempre me disse. Ela cruzou a fronteira em Pacaraima, passou por Manaus e caiu numa situação de trabalho análogo ao trabalho de escravo, num hostel aqui no Rio de Janeiro. Pouco tempo após chegar, ela recebeu a notícia que seu companheiro de 13 anos havia sido baleado. Ela encontrou um lar onde hoje ela trabalha, na Associação de Apoio à Mulher Portadora de Neoplasia. Após 1 ano e meio dessas entrevistas, ela me ligou e disse: eu ainda me lembro muito do meu filho e do meu marido, mas agora é diferente. A Venezuela, nesse êxodo venezuelano, 4 milhões de pessoas já deixaram o país, né? E a expectativa da ONU é de 5 milhões. Se a gente pensar que no Brasil entraram 260 mil pessoas e já saíram 100 mil, acho que isso por si só já mostra a violência que o nosso país está cometendo, né? A Colômbia absorveu 1 milhão, na situação que eles se encontram ainda, depois de 52 anos de guerra. Qual o risco também da gente falar dessas pessoas só como vítimas também? Eu acho que deve ter esse cuidado sempre, né? Imagino que você tenha são pessoas com seus desejos. Eu acho que na sua literatura, isso é muito bacana que tem, né? Tem toda uma dimensão sofrida, mas tem são pessoas com desejos de ir para fora, né? Que seja a história de sair de mim, de Cataguases, ou que queiram, às vezes, prosperar, não só prosperar financeiramente, mas ter uma vida melhor, né?
tem um desejo, né? São seres desejantes. É que na verdade, assim, ninguém sai do seu lugar, assim, feliz. Pode ser que um ou outro saia, mas eu acho que a maioria das pessoas sai do seu lugar porque não pode ficar naquele lugar, por várias razões, né? Pode ser por questões políticas, sociais, econômicas, e até mesmo hoje por catástrofes climáticas, né? Que uma boa parcela da população da África hoje migra, porque assim, as condições que haviam antigamente naquele lugar onde ela morava não existem mais, por causa da catástrofe climática, embora, né, o nosso presidente fala que não tem também, né? Não está mudando nada, né? Pode queimar a Amazônia sim, não tem problema nenhum, né? Mas tem que uma boa parte desses refugiados hoje na Europa são refugiados climáticos. E nós vamos ter em breve também no Brasil, provavelmente. Eu sempre penso o seguinte, o grande drama, a grande tragédia, na verdade, eu acho, não sei, a grande tragédia que eu sinto em relação à imigração, ou ao deslocamento, ou à desterritorialização, principalmente no mundo ocidental, não é só o fato de quando você muda de lugar, você perde a língua, a gastronomia, né, as amizades, mas para mim, principalmente, é porque você perde o cemitério. E o que é o cemitério? O cemitério é o seu passado, é o lugar onde você sabe que você construiu, que tem uma história por trás. Você não está sozinho no mundo, você não existe independentemente dos outros. Quando você vai ao cemitério, você de alguma maneira está de novo se conectando com todo o seu passado. Agora, quando você não tem esse lugar, e quando você é impossibilitado, por exemplo, como nos casos dos imigrantes italianos colocaram, que vieram no Brasil, e hoje inventam, né, hoje falam, não, nós viemos no Brasil, mas a minha família morou na Itália, tinha embarazão, não tinha nada, estavam morrendo de fome, e vieram para o Brasil porque iam morrer de fome, né? E eles vêm sem nenhuma perspectiva de voltar um dia, nunca. E essa quebra que há, esse rompimento, faz com que você tenha que inventar uma nova história para você. Faz com que você não tenha, porque a nossa história é uma espécie de escadinha que você vai subindo, né? Agora imagina você olhar para trás e não tem degrau, não existe degraus. O cara quer falar, quer ser escritor e fala degrau, não é degrau, é degrau. Não existe mais degrau. Então, quando acontece isso, e para mim essa é a grande tragédia, você se sente absolutamente fragilizado. E quando você está fragilizado, tudo é possível. É a maior pressão que há, é essa fragilização. Você não tem sequer onde se encostar, não tem sequer onde se alicerçar, porque não existe alicerce. Né? Você tem que começar tudo de novo. Foi o caso dos japoneses no Brasil, foi o caso dos italianos, dos alemães, dos portugueses, principalmente dos africanos que vieram do Brasil, porque eles vieram numa situação completamente diferente. Eu sempre lembro, né, que o caso da migração japonesa, italiana, né, é trágica, mas nós trouxemos ainda alguma coisa. Né? Sim, tudo bem que a gente às vezes veio forçado, mas a gente foi uma opção, por falta de opção. Agora, os africanos não tinham opção. Né? Eles vieram porque eles tiveram que vir. Né? E então, assim, todas as vezes que eu penso a respeito disso, eu penso nessa história, nessa questão de você ter perdido o seu passado. Né? E talvez, até por isso, seja mais trágico ainda esses ataques que as milícias e os traficantes de drogas e evangélicos fazem contra os terreiros de Umbanda e de Candomblé, porque ali também é onde é a conexão com o seu passado. Né? E quando você impede as pessoas sequer de ter uma conexão com o seu passado, imagina que tragédia é essa. Né? Então, para mim, essa que é a questão. A grande tragédia é esse rompimento que é com a sua história. Uma história rompida, ela não tem como mais você reatar. Ela realmente foi rompida. Mesmo que você tinha o seu passaporte italiano e vá fingir que você é italiano na Itália, você não é italiano, você não vai ser considerado italiano. Nunca. Como no Japão também, quando os decassetes chegam lá, imaginando que vão ser tratados como japoneses, não são tratados como japoneses, né? Porque não existe isso. Você não reata uma história que foi rompida de uma maneira tão violenta e cruel desse jeito. Né? Inclusive, só completar, você está falando dessa questão do cemitério, né? Quer dizer, a conexão com os ancestrais. E é muito curioso, porque como você mesmo disse, quer dizer, quem foi imigrante, chegou aqui no Brasil, chegou com uma mão na frente, outra atrás, e olha lá, né? Se tivesse alguma coisa
seria muito bom, porque, na verdade, o governo japonês é que subsidiava todas as passagens. Então, ok. Então, as pessoas estavam realmente morrendo de fome. Agora, como é que se fazia a conexão e se justificaria a presença dessas pessoas aqui? Então, se a gente for escutar a história de famílias japonesas, elas vão dizer assim, ah, não, mas nossa família era samurai, né? Quer dizer, samurais são os guerreiros, né? Também, não é? Quer dizer, nossa família era samurai, então nós não somos um Zé Ninguém que veio para cá morrendo de fome. Quer dizer, isso daí é uma história que se repete em famílias e mais famílias. Agora, você não pode questionar, cadê então a espada, essa coisa? Ah, não, durante a guerra nós fomos obrigados a esconder essas espadas, então nós não temos mais nenhum resquício desse passado, porém, né, fica claro que nós somos de família samurai. Então, quer dizer, é o quê? Tudo bem, pode até ser, né? Inclusive a minha família. Eu estou falando de alguma coisa que era um orgulho, inclusive, da família, falar, não, o seu avô era samurai. Agora, enfim, nem se era, não era, não sei, mas de qualquer forma, essa conexão com o passado, um passado que é glorioso, então você não pode esquecer aquilo que está lá atrás, então você faz essa conexão dizendo, não, eu não sou um Zé Ninguém, eu sou alguém que está aqui por alguma circunstância, não importa qual é, mas de qualquer maneira, eu tenho alguma coisa que me prende lá atrás, né? E é muito curioso, porque no Museu da Imigração Japonesa lá em São Paulo, tem fotos, né, de pessoas que tiravam a foto da pessoa morta e mandava lá para o Japão. Essa foto levava meses até chegar lá no Japão, exatamente para colocar a foto daquela pessoa que faleceu aqui no Brasil junto ao altar da família, para poder fazer de novo essa conexão, para falar, não, a pessoa está em outro país, do outro lado do mundo, porém, não é? Existe essa volta à sua terra ancestral. Então, quer dizer, tem toda uma série de simbolismos aí por trás que tentam fazer essa conexão, que tudo bem, não é? Quer dizer, a gente pode pensar, bom, isso aí tem um sentido, não é? Quer dizer, é uma perda, é um corte, ok, mas esse corte também ele tem alguns curativos no meio, né? Você falou os italianos vieram para cá sem nenhuma perspectiva de voltar, mas uma grande parte dos imigrantes, talvez não em situações extremas, como refugiados que acham que sabem que não vão poder voltar, mas eles vêm com uma perspectiva de temporária. Próprios japoneses estão falando isso, né, que eles vinham já com a ideia de que iam juntar dinheiro, ganhar vida e voltar. Em Lisboa. Isso deve ter acontecido com 0,000. Sim, mas esse é o sonho, né? Sim, eu fiz pesquisa com os independentes, falavam que guardavam as malas por anos embaixo da cama, estão lá 40 anos, 50 anos. Mas isso é mais trágico ainda. Mas tem, lembrei de você, o Serginho está lá, ele está querendo juntar dinheiro para voltar para casa e para mostrar e também mostrar que foi bem subido, tem essa ideia de ser um exemplo, né? Então, essa provisoriedade também é muito complicado, né? O inferno provisório, né? Esse momento de perda, de não saber se não está nem lá e não é mais difícil do que romper esse rompimento total? Essa que é a questão. Eu acho que tanto do ponto de vista das imigrações antigas do Brasil, quanto desses refugiados que eu estava falando, que na verdade, assim, você acaba ficando num lugar. E não precisa ir muito longe. Vou te dar um exemplo meu. Meus avós vieram da Itália, então romperam completamente com a Itália. A minha mãe nasceu na colônia italiana, lá chamada Rodeira, ela mudou para Cataguá, já é a segunda mudança dessa geração. Eu saí da minha cidade e vim morar em São Paulo. Quando eu aqui em São Paulo, eu abro a boca, aqui não, estou no Rio. Eu abro a boca, aí as pessoas em São Paulo falam assim, você não consegue identificar muito bem, porque eu não neutralizei o meu sotaque, mas eu não sou de lá. Quando eu volto para Cataguases, que é a minha cidade, assim, as pessoas falam, você já virou paulistano. Ou seja, você vai viver sempre num não lugar. E é o pior lugar que existe. Porque esse não lugar
faz com que você não consiga nem criar raízes, mas também não consegue, essa volta não existe, porque você não consegue voltar para o passado. O passado não existe, né? Você só consegue voltar para o presente é esse o nosso Deus. E talvez a grande tragédia dos refugiados nesse sentido, né, hoje, né, que são 60 milhões no mundo, né? 68 milhões. Como? 68 milhões. 68 milhões. É exatamente isso. Quer dizer, você vai para um lugar que você não é aceito, né? Por mais que as pessoas, não, vem aqui, claro, sempre vai ter alguém para te receber, mas o grosso das pessoas não aceitam você, por vários motivos, né? Até entre os refugiados, se estiver falando bobagem, você me corrige, me puxa a orelha, por exemplo, há diferenças cabais, por exemplo. Eu não sei quem é a Drádica, mas com certeza ela foi muito mais bem incorporada do que um haitiano, que é negro. Entendeu? Ou um sírio é muito mais bem recebido do que um ganês ou um senegalês. Né? Então, até mesmo entre os refugiados, até mesmo entre os imigrantes, né, que é diferente para um imigrante italiano de um imigrante japonês, até nesse ponto você vai ter ali diferenças que fazem sim mudam completamente a perspectiva de ser ou de estar num não lugar. Você pensa o que é, né, esse nome refugiado, esse status? Olha, a gente tem hoje solicitantes, a gente tem mais de 100 mil solicitantes de refúgio e reconhecidos a gente tem 7 mil. O Bilal Gaber, que é um palestino que trabalha na Algeriá, o visto dele de refúgio demorou 10 anos para sair. E se você pensar no caso dos palestinos que são refugiados por 5 gerações, é um não lugar de... Então, assim, se você pensar, o CONARE, que é o Comitê Nacional, né, dos Refugiados, ele tem 18 pessoas trabalhando. Como essas pessoas vão dar conta dessas solicitações? O que significa essa palavra, assim, sabe? Você pensar, a lei conseguiu ser melhor para a gente. Se a gente tinha o Estatuto do Estrangeiro na década de 80, em 2017 a gente tem a nova lei de imigração, até a lei se preocupou em desconstruir essa ideia de estrangeiro. Né? Todos nós aqui sabemos o que significa estrangeiro, o que é estrangeiro para você. E a gente não conseguiu fazer melhor, sabe? O próprio status de refugiado. Sim. Os venezuelanos, eles podem pedir refúgio, podem pedir residência. Eles são... Vai ter implicações distintas na vida deles. Poder voltar, para Sim. E a gente até falou sobre isso antes, os 3 vistos de refúgio que foram concedidos a venezuelano, eles são pela portaria número 9, né, são coisas que não garante ainda absolutamente nada para essas 3 pessoas, com todas essas solicitações que estão em trâmite. Agora acabou de ser reconhecido a Venezuela como um caso grave e generalizado da violação de direitos humanos, então começaram a sair novos reconhecimentos de uma forma mais rápida, mas ainda é um compasso. Principalmente exilados, todas as pessoas, está tudo em trâmite, as coisas não são... Que essa diferença também. Aí os venezuelanos começam a virar o grupo que vai ter um reconhecimento mais rápido, mas aí pessoas ficam 1 ano, 4, 5 anos à espera de um... Inclusive a maioria... Podendo ser deportados depois. As pessoas que chegam aqui pedindo a gente tem casos de pessoas que se arrependeram, agora estão fazendo de tudo para não ter mais esse visto de refúgio. E é um visto que é muito complicado daí você trocar, né? Entre todos os vistos é muito complicado. Mas aí a pessoa acaba existindo de uma só maneira, né, dentro do país. São os relatos no livro sobre esse acolhimento que você está falando, né? Sobre essa Brasil. Tem lá também, né? Uma ideia de gratidão, também se politiza um pouco também a questão, mas... Sim, com certeza. Eu acho que na verdade é por isso que são histórias próximas da nossa, assim, sabe? Que a gente tenta sempre voltar para isso. As leis são vistas como leis, são baseadas em tratados internacionais, tudo, mas aí para você conseguir uma vaga numa creche, uma vaga numa escola, uma conta bancária, é muito difícil, assim. Então, o relatório mais recente da CNUR mostra que os refugiados estão acima da média de qualificações nós brasileiros, né? E se você pensar que para você validar um diploma custa mais ou menos R$20 mil, como você vende R$20 mil para uma pessoa que está chegando numa situação com tradução juramentada, com tudo que precisa. É por isso que as pessoas, quando elas conseguem um emprego formal, que é muito difícil dentro de uma agenda de diversidade de empresas, né, que agora estão começando a olhar para isso,
elas não estão exercendo a profissão delas mesmas, assim, sabe? Então é todo um ativo político, social e cultural que o país perde, né? Dentro de um investimento que em 2018 foi cerca de 600 milhões de reais que italianos, chineses investiram no Brasil ainda, sabe? Então, se a gente não olhar para isso, não sei como... E há um descompasso muitas vezes também com a expectativa, com a propaganda que se faz do país que se vai, seja no caso Lisboa é o máximo, a pessoa não sabe o que é, tem um contato lá e vai, né? Tem esse ideal de alguma coisa imaginária que não se sabe o que é. Em casos concretos, né? Geralmente, no japonês também havia uma propaganda sobre o Brasil, e quando você chega aqui, você encontra uma realidade totalmente diferente. Então, acho que também sempre tem essa imaginário que é um outro lugar, que não é o meu, e realmente é a realidade. Como é que foi isso, né? Inclusive, eu acho que no caso do japonês de hoje, né, quer dizer, os famosos Dekaseki, né, quer dizer, são os descendentes japoneses indo trabalhar no Japão em ocupações que não tem nada a ver com a formação acadêmica ou de qualquer forma de educação formal aqui no Brasil, e que chegam no Japão com uma cidadania brasileira, com toda uma história de japonês que viveu aqui no Brasil, que não sabe falar, a maior parte não sabe falar japonês, e que chegam num lugar, por quê? Porque, da mesma forma dos seus antecessores, avós, pais, chegaram com uma afeição diferente, essas pessoas que saem hoje do Brasil e vão trabalhar no Japão, ali eles não são diferenciados absolutamente pelo seu aspecto físico. Porém, eles estão num não lugar, estão num limbo, sabe? Porque o que acontece? Eles não são japoneses, não são brasileiros, se for pensar no caso brasileiro, usando o estereótipo total, né? De qualquer forma, não é brasileiro aqui no Brasil. Então, esse não lugar é uma coisa assim terrível, quer dizer, o número de suicídios e de casos de doença mental entre esses descendentes de japoneses que estão no Japão, e esse número chegou a 300 mil, né? Quer dizer, são 300 mil e os japoneses que vieram do Brasil são 250 mil, quer dizer, um número maior do que aqueles que migraram para cá e que hoje têm famílias inteiras, né? Que estão vivendo lá no Japão, só que eles não são nada. Então essa questão do não lugar é um negócio complicado, porque embora haja, então, vamos dizer, uma língua que pode ser entendida, uma cultura, uma descendência, inclusive porque no Japão a questão do direito é o direito sanguíneo, né? Quer dizer, então, mais grave ainda, quer dizer, o fato de eu ter sangue japonês correndo na minha veia me faz japonês. Só que não é, quer dizer, do ponto de vista cultural, não tem nada a ver. Então, quer dizer, é um negócio complicado e que, quando se ouve o depoimento dessas pessoas que foram para o Japão, trabalharam, voltaram para o Brasil e que com uma certa renda, inclusive muitos conseguiram finalmente, né, comprar sua casa, etc, mas que voltam lá para o Japão para acumular mais um pouco. Então fica esse vai e vem, mas de qualquer forma fica essa questão do não lugar, né? Afinal de contas, eu sou japonês? Não sou, nunca serei japonês, pelo fato de, enfim, japonês no sentido do japonês cultural, não é? Agora, por sangue, eu sou japonês. Então, quer dizer, fica esse jogo aí, isso daí é uma coisa muito complicada, sobretudo para as crianças, né? As crianças que nasceram no Japão, com pai e mãe brasileiros, eles são cidadãos brasileiros também. Então, e tem cidadania japonesa, então eles têm dupla cidadania. E aí, né? Quer dizer, quando estão no Japão, são brasileiros, são japoneses, pergunta. Quando chegam aqui no Brasil, a mesma coisa. São japoneses, são brasileiros, não, mal sabem falar português. A maior parte dessas crianças que vêm para cá tem um problema seríssimo
de adaptação nas escolas. Então hoje no Brasil tem uma série de escolas para acolher essas crianças. Quer dizer, fica esse trampolim, essa gangorra, não é, de identidade, não é? Quer dizer, o que eu sou, onde eu estou, o que significa isso para mim. Uma proposta, uma coisinha, e assim, tem uma coisa que me incomoda muito, que assim, eu quero trabalhar muito nos meus livros também, que é a questão assim, como que a política, na sua, digamos, uma questão política estruturalmente falando, que parece que é uma coisa bem distante da gente, como que ela interfere na sua vida pessoal, né? E eu tento trabalhar isso o tempo todo nos meus livros. Eu vou dar só um exemplo de como que uma decisão política, que não tem nada a ver com uma pessoa, muda completamente a vida dela. Em 1954, o Brasil declarou guerra ao eixo, Japão, Alemanha e Itália. Os meus avós, minha família, moravam numa colôniazinha lá no interior de Minas, um buraquinho de nada lá. E alguém, eu não sei quem foi, passou um dia na cidade lá e disse: olha, agora está proibido de falar italiano, não pode mais falar italiano. Agora veja aconteceu uma coisa. Eles moravam todos espalhados em pequenos sítios, um pouco maior que sítio, na região. Então ele não tinha muito contato com a cidade, mas sempre alguém ia na cidade, então falava, não pode mais falar italiano. Aí vem meu avô e fala lá na família: não pode mais falar italiano. Muito bem. Os homens, eles costumavam ir à cidade, negociar, até estudar. As mulheres não, elas ficavam na roça. E a minha avó parou de falar, porque ela não sabia falar português. Os homens sabiam, eles iam na cidade, tinham que negociar, sabiam, os filhos também, mas a minha avó não sabia, ela só falava italiano, então ela parou de falar. Então às vezes ela nem falava italiano, ela falava um dialeto dele. Então assim, ela era a pessoa mais triste do mundo. Quando eu me lembro da minha avó, assim, era uma tristeza, porque ela não conversava com ninguém. Ela conversava só dentro de casa com a gente, com o sangue, né? Mas se entrasse uma outra pessoa na casa, ali imediatamente ela falava. Agora você imagina que dor é essa, de você sequer poder se comunicar. Então, uma decisão política lá em Brasília, não pense que isso não vai interferir na sua vida. Vai. Por mais distante que ela pode parecer, ela vai sim interferir na sua vida, ela vai ser sim, fundamental para os passos que você vai dar para frente. Tem também uma dimensão, que você está falando da dimensão cultural, mas de classe, né, que eu acho que vocês olhos também colocam, que é, né, de refúgio, tá, mas da migração econômica mesmo, que é isso que define, às vezes, o pertencimento ou não, a possibilidade de você ir para um país que tem a mesma língua, apesar de não ser a mesma língua, não é a mesma língua, mas a questão de classe é fundamental. E tanto que, na verdade, assim, quando a gente fala hoje, né, então as pessoas vão ir para Portugal, né, eu estou achando que vai afundar Portugal, né, é pequenininho, né, então eu tenho receio que vai afundar de tanta gente que vai para lá. Mas é diferente, porque para lá vão desde pessoas que estão indo porque votaram no Bolsonaro e ficaram desiludidas e agora estão lá, indo para lá para ficar morando numa situação bem confortável, né? Até pessoas que estão indo para lá porque não vê nenhuma perspectiva de ficar no Brasil. Agora, essa situação não é boa, nunca, porque, tudo bem, uma pessoa que tem dinheiro, ela pode ficar fazendo esse trajeto Brasil-Portugal. Agora, quem não tem, não. Ela vai para lá e ela não é bem recebida, não é porque é Portugal, é porque é um país estrangeiro, não é recebido em lugar nenhum bem. Porque sempre, uma das coisas que tem alimentado a xenofobia na Europa hoje é exatamente isso. É que enquanto eles estavam numa situação econômica boa, eles não queriam pegar nenhum trabalho que fosse subalterno. Nenhum. Então, eu estou com um bom salário aqui, então eu vou contratar uma pessoa para vir em casa limpar minha casa, por exemplo. Né? Só que a crise de 2008 bateu forte na Europa. Né? E coincide com um grande movimento de refugiados da guerra da Síria, da Primavera Árabe, das catástrofes climáticas na África. Portanto, houve uma coincidência no momento em que a Europa estava com uma crise econômica, aumentou esse movimento em direção à Europa. E quando essas pessoas chegam lá, elas começam, entre aspas, a disputar trabalho. Né? E elas são mais baratas, muito mais baratas.
E, portanto, aquele cara que se de repente não estava nem aí para o imigrante, porque tudo bem, vai lá fazer serviço porco que eu não faço, mas de repente ele começa a se preocupar, porque esse cara pode fazer o trabalho que eu faria. E aí, mesmo ganhando, e se ele ganha menos, aí o cara, nós estamos no sistema capitalista, opa, ele vai querer, vai dar preferência para esse sujeito que é para mim, né? Então, sempre essas questões, elas batem muito pesado. E também tem as diferenças nós falamos de diferenças de nacionalidade no Brasil, mas na Europa também tem. Por exemplo, eu estava em Nuremberg, e Nuremberg recebe muito refugiado para fazer aquele primeiro momento de você, né, para chegar documentação e tal. E lá tinha uma placa muito clara, assim, você refugiado bem recebido, etc, exceto albanês. Os albaneses são uma espécie de, o que eu poderia chamar de, sei lá, na Europa, assim, é mais que pago, porque eles não podem ouvir falar em albanês, né? E nem na Alemanha, que hoje tinha uma política muito clara, né, até então, pelo menos, enquanto a Merkel estiver lá, depois eu não sei se vai ter mais, né? Mas eles têm uma política razoável de receber imigrantes, mas o albanês não. O albanês está vetado. Então, assim, você vai vendo que tem uma série de questões que vão colocando você num lugar assim, muito desconfortável, né? E talvez nós sejamos, aí eu vou ser mais pessimista possível. Eu acho que talvez a gente esteja presenciando um momento assim, que acontece, que a história se repete, um momento de ruptura dele. Que esse é um momento de uma crise que é econômica, mas que também é política, e que é também ideológica, e que é também social. Então, talvez nós estejamos experienciando uma situação de ruptura, como de vez em quando acontece na história. Uma provocação. É sempre ruim estar nesse entre lugar, nesse não lugar. Não há saída. A gente vai estar sempre fadado a viver nas nossas identidades nacionais fechadas, porque a sensação é de que é um pouco consenso, né? Claro, tem uma dificuldade, mas não tem nenhum lado bom que possa ser produtivo, criativo, de ter mais uma nacionalidade, porque as fronteiras estão sendo, os muros são construídos, mas não são derrubados o tempo inteiro, as pessoas estão vindo, né? No Mediterrâneo, os barcos ficam lá, estão no Mediterrâneo, mas eles estão vindo. Outro dia ficou lá 2 semanas, os barcos ficam, não deixam entrar, mas eles continuam vindo. Então, as pessoas estão, como sempre, se desenvolvendo, né? Não tem nenhuma forma da gente pertencer de outra forma que não seja com a identidade nacional, com essas nossas nações fechadas. Bom, eu vou contar a história do meu pai, já que o Pato está contando a história da avó, vou contar do meu pai. O meu pai, ele simplesmente falou, não, eu vim do Japão, tudo bem, ele veio criança para o Brasil, ele tinha 7 anos, mas ele falou, não, meu país é o Brasil, ponto. Então, a história é a seguinte, que você sabe, né, os japoneses casavam com a noiva escolhida por alguém da família. Então, quando ele conheceu a minha mãe, ele simplesmente falou para ela o seguinte, os nossos filhos não vão falar japonês dentro de casa, os nossos filhos serão tratados como brasileiros, ponto. Você aceita se casar comigo nessas condições? A minha mãe falou, não, ok, tudo bem, eu caso, mas ela nunca conseguiu digerir isso daí muito bem. Mas o meu pai tinha plena convicção de que não, eu sou brasileiro, de agora em diante serei brasileiro. Tanto é verdade que ele se naturalizou brasileiro, quer dizer, ele deixou para trás a cidadania japonesa e assumiu com todas as letras que ele era brasileiro. E era muito engraçado, porque a primeira língua nativa dele era o japonês, né? Mas durante anos, eu me lembro, quando eu era criança, ele pegava o jornal do Estado de São Paulo, pegava aquele editorial, que naquela época era muito bem escrito, diga-se de passagem, né? Então ele lia aqueles editoriais do Estado de São Paulo todos os dias, pegava o dicionário para estudar, entender as palavras que ele não compreendia, lia literatura brasileira. Eu nunca vi meu pai lendo nada em japonês, ele lia em português. Quer dizer, de alguma forma tem saídas, né? Então, quer dizer, o nacionalismo
por opção, né? Então, é isso que eu ia falar, quer dizer, uma decisão pessoal, não é? Quer dizer, então, enfim, mas não é, quer dizer, a gente também não pode generalizar para todo mundo, né? A gente conhece um monte de descendentes japoneses que falam um sotaque até na terceira, quarta geração. Mas tudo bem. Mas então, quer dizer, você estava falando uma coisa dessa saída, né? Quer dizer, então pode ser uma opção pessoal. Eu estou só exemplificando por causa do meu pai, mas pode não ser. Né? Então, também, quer dizer, você adotar aquela. Não, agora eu moro aqui, eu sou refugiado venezuelano, mas eu quero ser brasileiro. Pode ser, né? No futuro dirá. No sentido de ser brasileiro e japonês e várias coisas, né? Não sei, não de uma forma utópica, mas como é que dá para essas pessoas que a gente tem gente há muito tempo aqui que consegue circular? Eu acho que eu voltaria por causa dos palestinos. Assim, um dos relatos que mais me marcou é o do Bilal, que eu conheci lá no Algeniá. E, enfim, ele está aqui há já 20 anos, conseguiu o visto dele há 10. Ele falou, olha, Duda, eu tenho um filho de 3 que nasceu aqui. Se eu conseguir ficar na Palestina, ou conseguir ficar na Palestina, eu nunca fui lá, eu nasci num campo de refugiados, meus irmãos todos nasceram em campos diferentes. O campo tem muita essa questão do meu lugar, né? É comum você ouvir relatos de pessoas falando, olha, eu preferia estar na prisão do que no campo de refugiados, porque na prisão eu não sei quando eu vou sair. Mas nisso o Bruno falou, olha, se a gente fosse para lá, se a gente pegasse um avião, a gente pudesse entrar, eu pudesse entrar, eu sei o nome de cada rua, de cada esquina, eu sei onde está cada casa, eu sei onde está cada coisa, eu sei absolutamente tudo, eu sei te levar onde precisar. E é isso que eu faço com o meu filho. Ele mostrou uma série de fotos, esse garoto aqui, erguendo bandeiras Palestina Livre pela Paulista. Então acho que essa escolha de continuar contando histórias e de acreditar um pouco nesses relatos passam. Mesmo se ele tivesse conhecido a Palestina teria mudado, né? Esse retorno também é uma questão da volta, né? A volta sempre para um outro lugar. É um direito. Sim. Trata-se de um direito. Não, mas eu digo, o lugar que você encontra é diferente, mesmo que você sai e volta, né? É um lugar, às vezes, mesmo no próprio país, como você falando isso, refugiado. Sim, ele está lá, e o direito dele é de retornar, e pode não ser esse filho, pode ser, mas as histórias estão ali, elas estão vivas, elas vão continuar existindo, elas existem, mesmo ele não tendo geograficamente ali, mas eles vão retornar. E o que me entristece basicamente é, por exemplo, a grande migração italiana para o Brasil veio do Vêneto. Eles foram para Minas, Espírito Santo e o Rio Grande do Sul. Aqui, de novo, aqui não, mas em São Paulo é mais do sul da Itália. E foram milhões que foram embora, né? Aí hoje, qual é o lugar mais fascista da Itália? O Vêneto. Ou seja, a gente não aprende absolutamente nada. Eles tiveram que sair de lá porque eram unifundos que foram dividindo. Chegou uma hora que todo mundo vive de fome, porque não tinha mais como dividir. E aí mandam toda essa população pobre para fora e enriquece. Eles ficam ricos. E ao invés de eles lembrarem que provavelmente um primo muito próximo dele foi embora, uma situação extremamente terrível, inclusive se vocês forem um dia no Museu da Imigração Italiana em Roma, vale a pena ir, porque na entrada tem um navio chegando, não está muito claro se era em Santos ou em Buenos Aires, mas é um navio chegando no porto e é muito parecido com os navios de refugiados que chegam na Europa hoje. É incrível. A única diferença é que são brancos. Só isso. Mas assim, a quantidade de gente, a cara das pessoas, aquela tristeza, aquela angústia de não saber muito bem o que espera ele, é exatamente a mesma coisa. Então, ao invés desses idiotas lembrarem disso e serem contrários, serem pessoas que abririam os braços para receber pessoas da mesma circunstância, não. Eles se tornaram os mais fascistas da Itália, são as pessoas mais execráveis da Itália, eles estão exatamente com ele. Né? E aí, eu não consigo compreender isso. Eu falei disso até acho que uma provocação de você poder estar em vários lugares, porque o que faz a gente brasileiro também
moram em Roraima, que iam para a Venezuela, e de repente viram este brasileiro, com muito orgulho, né? Pensa na Iugoslávia, né, que num dia para o outro, assim, hoje nós somos amigos, estamos tomando café juntos, aí amanhã decreta-se que nós não somos mais amigos e a gente vai se matar. Foi assim que aconteceu hoje, do dia para o outro. Pensando nisso, né, pode ser se sentir estrangeiro no próprio país, né? Eu acho que o seu lance mais recente, né, o Davi não está aqui, mas ele fala de uma volta a uma terra estrangeira dentro do próprio país, né, de uma volta a Minas, né, de alguém que ficou, uma volta a Cataguases, de alguém que ficou 20 anos fora. E tem a ver com uma sensação, né, muito recente, tem a ver com uma sensação de país que a gente está vivendo, que a gente também se sente estrangeiro aqui dentro? Certamente, porque na verdade eu acho que a grande questão que para mim pelo menos passa hoje, e o Sérgio conhece melhor isso, então você vai me chamar a atenção para mim ali. Mas assim, nós somos um país, isso é verdade, mas nós não somos uma nação. Nós não construímos uma nação ainda. Nós somos um país está lá delimitado geograficamente, e tem governo, mas não somos nação. Ainda não somos. E a me parece que nós escolhemos neste momento, mais ainda não ser. Quer dizer, nós temos uma sociedade extremamente polarizada hoje, né? Que ninguém se entende, discutindo questões que, por exemplo, eu fico pasmo como que aquela mulher lá, a Damares, vem e fala, meninos têm que usar azul e meninas têm que usar. E a gente discute isso. Cara, isso não é uma discussão. Isso não é uma questão. Mas todo mundo discute isso, eu não entendo como. Sabe? Por que eu vou discutir isso? Isso não é uma conversa. Né? Conversa é outra. Sabe? A Amazônia é uma discussão. Sabe? Então, assim, ela pode pensar em imbecilidade que ela quiser. Agora, só que nós estamos tão fragilizados como cidadãos que a gente simplesmente incorreu nessa polarização de tal maneira que pessoas se sentem à vontade para jogar gás pimenta lá no cidade de São Paulo. Quer dizer, elas estão se sentindo encorajadas para isso. Como estão se sentindo encorajados, os evangélicos, eu também acho muito estranho que eles falam, são os traficantes evangélicos. Eu não consigo entender o que é traficante evangélico, na minha cabeça não passa isso. Mas que vão lá destruir mais uns terrenos de Umbanda e de Candomblé, eles também estão se sentindo encorajados. Como os homens estão se sentindo encorajados a matar as mulheres, o feminicídio nunca foi tão alto quanto agora, como também os machistas estão se sentindo encorajados a matar pessoas do grupos de LGBT, como também as pessoas estão se sentindo encorajadas a manifestar o seu racismo, como também estão se sentindo encorajadas a queimar as árvores. Ou seja, nós estamos encorajando as pessoas a colocar para fora o que nós temos de pior. Porque, para mim, a questão é a seguinte: nós, seres humanos, nós somos péssimos. Nós somos a pior coisa que tem. Mas a civilização era exatamente para impor limites. Quer dizer, a gente criou umas regras básicas para que nós possamos conviver uns com os outros. Né? Agora, no momento em que alguém vem e fala, gente, essas regras aí não é bem assim, não, são mais flexíveis. Aí, claro, a gente é que nem criança, né? Você fala com ela, não põe o dedo aí não. Ela vai lá, não põe não, estou olhando, estou vendo. Mas se você não chegar lá e falar, não põe, aí ele vai levar um susto. Você não fala, ele vai pôr, entendeu? Então, assim, nós estamos hoje nessa situação, né? Governados por uma pessoa que não tem, eu acho que ele é uma pessoa má, nesse sentido má, uma pessoa má para mim, e que é rodeado por pessoas más, e que, enfim, está fazendo um serviço assim, que nós vamos levar décadas, se conseguirmos, para a gente reestruturar minimamente o que a gente tinha conseguido. A gente tinha conseguido alguns passos assim, muito pequenininhos, mas tinha conseguido, a gente estava caminhando para um lugar, né? Com todos os problemas que tem. E simplesmente assim, nós destruímos tudo isso. Eu sempre gosto de lembrar uma imagem que eu usei lá em Berlim agora em maio, que é o seguinte, que para você construir uma casa é difícil. Você tem que primeiro descobrir um lugar que é legal, um terreno bacana, comprar o terreno. Depois que você comprar o terreno, você tem que preparar o terreno para você comprar a casa. Mas aí antes de fazer a casa, você tem que contratar um arquiteto.
depois você vai contratar um engenheiro, depois você vai contratar as pessoas para fazer essa casa. Depois que você faz essa casa, você tem que dar um acabamento na casa, depois tem que colocar as coisas dentro de casa, não é verdade? É muito trabalho, leva tempo, assim, muita energia. Agora, para destruir essa casa, sabe o que você faz? Você dá uma pessoa, entrega para ela uma picareta e fala, agora destrói essa casa. Ela vai destruir em meia hora. Meia hora também é exagero, né? Dependendo do tamanho da casa, até sim, né? Mas se for uma casa mais elaborada, para meio-dia para ela destruir. Mas ela destrói muito rapidamente. Né? Então, o que nós estamos vendo é isso, né? Todo aquele trabalho que nós conjuntamente tivemos para dar uns pequeníssimos passos em algumas direções, muita polêmica, muito trabalho, muito sacrifício, tudo destruído. Uma pergunta aqui do público da Duda. Duda, você falou sobre a importância de falar sobre refugiados para a nova geração. Mas como foi a reação dos próprios refugiados diante da oportunidade de contar suas histórias? Não são histórias, são relatos que são tristes, de fato, muitos deles são relatos muito difíceis, mas são relatos de uma força assim, descomunal. Assim. Eu acho que com o tempo, ao explicar a importância de a gente escolher trabalhar para esse público, justamente como é que você está escolhendo suas bandeiras e tal, um pouco da oportunidade que eu tive com esse livro é entender a migração como, na verdade, a grande luta contra a exclusão social. Né? Então, ao entender que seria para esse público, isso fez muita diferença, assim, sabe? Fez um livro pensado para salas de aula, fez um livro que explicava os conflitos, ele tem um glossário que explica um pouco dos termos, das leis. Isso mudou bastante, assim, sabe? Mas... Tinha algum receio, você é jornalista, né? Começa a contar história? Sim, porque como contar a história dessas pessoas? Sim, eu tenho a própria questão da imagem, a gente tem a maioria dos refugiados políticos do livro não podem mostrar o rosto. A gente fez inúmeras entrevistas, enfim, textos prontos, que depois a pessoa falou, olha, eu não tenho como aparecer no livro e minha família sofre ainda inúmeras questões de segurança, mesmo no Brasil. Então não teve nenhuma regra, acho que foi muito difícil para todo mundo falar, até mesmo tem imigrantes econômicos, tem migrações estudantis no livro, que acho que as pessoas super importantes serem contempladas, assim, sabe? Só tem haitianos que sonhavam em fazer uma faculdade, estão também bastante contemplados no livro, mas eu acho que a conexão com esse público foi, e eu espero que tenho certeza que será muito potente. Assim. Foi um trabalho contar essas histórias também, dar nome, produção também, sério, porque você também tem uma formação acadêmica e o livro japonês tem um caráter didático, né? Então, você simplificar essas histórias imagino que seja complicado. Como é que foi botar isso, trabalhar com a língua? Eu acho que a gente tem que fazer uma diferença aqui, porque no caso da Duda, os casos são muito recentes, né? E as pessoas que eles têm para conhecer são pessoas que têm histórias de talvez mais de uma geração aqui no Brasil. Então, quem talvez daqui a 10 anos, a 20 anos, você possa fazer as mesmas entrevistas com pessoas que vão, de certa forma, ressaltar o seu sucesso. Né? O sucesso está sempre na mira de quem está mudando de lugar, quer dizer, de qualquer forma, o que sustenta a pessoa naquele lugar, naquele não lugar, e se torna não lugar para ele, é o sucesso econômico mesmo. Né? E não só econômico, como o sucesso, vamos dizer, dos filhos. Então, orgulho de ter um filho que fez uma faculdade X. Né? O filho que trabalha no lugar X, mas nunca é a pessoa em si. A pessoa em si vai falar sempre da questão do sofrimento, das dificuldades, mas o sucesso está na geração seguinte. Então, por isso que eu digo, é uma história que tem uma duração mais longa e que talvez está bem ajeitada pelo tempo. Né? A gente teve a preocupação também, de alguma forma, pensando no sucesso como uma coisa muito relativa, né? Como encerrar essas histórias de uma forma
tom de superação mesmo, porque independente de qualquer coisa, são pessoas que têm a família de segurança, né? E ali a oportunidade, claro, que o microempreendedorismo acaba sendo a saída para a grande maioria deles, para 90% deles, a culinária, entre outras questões, mas são ali pessoas que estão reconstruindo a vida, deixando mensagens muito positivas, né, para a humanidade. Mas vão ser pessoas também que queiram, apesar de esse bom trabalhar, eles querem realizar seus diplomas, exercer suas profissões, têm seus desejos, eu falei, sem dúvida, vítima, nesse sentido de pessoas que estão tentando também não só reestruturar a vida, né? Uma forma que também que elas têm os seus desejos, né? Exatamente. A gente tem, por exemplo, a Juanita, ela está aqui, ela, desde que quando ela chegou aqui ainda criança, perguntavam para ela na escola, ela é colombiana, se ela jogava cocaína, se o pai dela tinha um cartel, se ela era das Farc, foi coisas que ela ouviu por muitos anos, assim, sabe? Antes mesmo de começar a vida profissional dela no Brasil, ela é biotecnóloga, primeiro disso, ela desenvolveu um projeto sobre manguezais que foi apresentado na Alemanha, ela se assumiu lésbica no Brasil, assim, acho que para a gente incluir tudo isso era muito, muito importante, assim, principalmente se tratando de um livro para a nova geração, porque são sonhos e desejos que transcendem. Passou por eles, esses textos passaram por eles também? Sim, todos eles aprovaram. Inúmeros relatos foram tirados, foram ouvidos por questões de segurança. E pessoal, me interrompendo agora, e aí advém a nossa imensa dívida com a população afrodescendente do Brasil, né? Porque essa população até hoje não teve essa oportunidade de ter esse sucesso, né? Então, assim, mais um motivo para a gente tentar refletir sobre isso e tentar resgatar de alguma maneira nossa dívida, embora agora cada vez mais difícil, né? Resgatar essa dívida do impedimento que houve em relação à população afrodescendente do Brasil, para que ela tivesse pelo menos a oportunidade de ter esse sucesso. Nem isso foi dado a ela. Perguntei para elas como falar dessas histórias e eu queria também te ouvir como falar disso de uma forma literária, como falar dessa questão do pertencimento do exílio, como é que você trabalha essa questão da linguagem na literatura, que é totalmente diferente do caso delas, mas você falasse um pouco desse processo. Que a literatura, ela, quer dizer, aí sim é uma busca transcendência, mas de um outro tipo de transcendência, né? Com relação à linguagem. É que, na verdade, quer dizer, eu acho que cada um de nós, trabalhando, digamos, com a mesma temática, a gente tem resultados e intenções diferentes, né? Eu acho que a Célia procura digamos assim, uma reflexão sobre o passado para compreender o presente do ponto de vista mais acadêmico. A Duda está pensando mais quase que em relatos que possam ser utilizados como exemplos para que as pessoas pensem sobre isso, né? E eu acho que a literatura busca, na verdade, e também não deixa de ser um pouco, mas eu acho que a literatura busca mais uma profundidade do ponto de vista da empatia, né? Quer dizer, porque eu posso, evidentemente, sentir empatia pelo trabalho acadêmico e também pelo trabalho, digamos, mais de relato. Mas eu acho que quando você lê o texto literário, e aí eu estou puxando a sardinha do lado, não é não, tá? Não, é porque, enfim... mas eu acho que quando o texto literário, ele provoca você sair do seu lugar. Eu não estou te dizendo uma coisa, você que está dizendo para você. Porque, do meu ponto de vista, a literatura tem essa questão que é muito curiosa, que de todas as artes, ela é a mais exclusivista, porque ela depende necessariamente que tanto o produtor, que é o escritor, quanto o leitor, eles têm uma educação mínima não, uma educação média, para poder transitar essa relação. Nas outras artes, não. Se você tiver, ótimo. Se você não tiver, não faz diferença. Você pode ser músico sem uma educação formal, tanto o músico quanto o receptor, ou nas artes plásticas, no teatro, tudo. Mas na literatura é absolutamente necessário. É uma condição. Mas, por isso até, a literatura oferece, quando você lê um livro, você, na verdade, é uma experienciação, não é de você com o texto, é de você com a sua experiência de vida. E aí, nesse sentido, ela é transformadora. Eu acho mais transformadora que as outras, porque ela é um embate só seu com você mesmo. Não tem mediação, nenhuma mediação. Não tem luz, não tem ator, não tem
uma imagem na sua frente, não tem nada, é você que constrói aquilo. Né? E aí eu acho que quando você coloca-se no lugar do outro, seja um imigrante japonês, ou um refugiado hoje no Brasil, ou um imigrante italiano, ou um nossos imigrantes que vêm do Nordeste para São Paulo trabalhando na farmácia. Quando você se coloca no lugar do outro, a possibilidade de você compreender o mundo a partir do ponto de vista dele é muito maior e, portanto, a possibilidade de você agir é maior. É uma pena que, infelizmente, cada vez mais a literatura tem tido menos espaço na vida das pessoas, né? E menos espaço também institucional. Mas até isso eu acho que é intencional. Quer dizer, não é à toa que a literatura sempre a primeira coisa que acaba é a literatura. Né? Porque eu acho que é ela que provoca esse tipo de reflexão e ação. Acho que é uma ótima forma de nós terminar a mesa. Queria agradecer os três autores pela discussão, pelos ótimos comentários. Obrigada. Aí os livros são ótimos, né? Os livros são muito bons, o livro da Célia, Ditadura. Comprem, eles vão ficar felizes, não é verdade? Uma boa noite. Boa noite já, boa noite. Obrigada. Vou fazer um avisozinho rápido, porque está chovendo muito, o Fábio precisa viajar às 6h30, ele precisa sair daqui às 6h30, então os autógrafos, eu acho que tem gente com autógrafo ali, a gente vai fazer aqui mesmo, então para dar uma acelerada, quem quiser autografar o livro, porque daqui a pouco ele está saindo. Obrigada. Se quiser, se tiver para os autores